aqui. Então essa era a primeira avaliação de aprendizagem nossa. O exercício 1 tratava aqui de alguns problemas relacionados às frações, à interpretação de texto e algumas operações de frações que estavam implícitas nesse texto. Então tínhamos o seguinte: no dia do lançamento de um prédio de apartamentos, 1/3 desses apartamentos foram vendidos e 1/6 foram reservados. Assim, qual a fração dos apartamentos que foi vendida e reservada? Então vejam, como aqui eu tenho um conectivo e, né, eu tenho que fazer o quê? Uma junção e dar uma resposta única dos vendidos e reservados. Tá? Então nesse caso, para este exercício aqui 1, eu tenho que fazer a soma de eita, olha só, a Microsoft me sabotando. Meu negócio não quer andar hoje. Olha, agora sim. Então o que eu tenho que fazer? No item A, eu tenho que somar 1/3, que são os apartamentos vendidos, com os reservados. Isso vai me dar a totalidade dos apartamentos em fração que foram vendidos e reservados. Para somar duas frações com denominadores diferentes, o que a gente tem que fazer, pessoal? Deixá-los iguais, né? Então a parte de baixo tem que virar a mesma coisa. E aqui, uma maneira de fazer é tirar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o número 6 é múltiplo do 3, então eu já posso colocar aqui o 6. Hoje vai estar difícil, eu não vou conseguir fazer aula usando essa ferramenta. Ela não está querendo parar, gente. Então vamos lá. Se eu tenho a primeira fração 1/3 e vou transformar embaixo para 6, aqui para cá, lembra que a gente dobrou, né? Multipliquei por 2, então aqui em cima também vai ser dobrado. Então aqui eu vou ficar com 2/6 mais 1/6. Isso vai ser 3/6, ou se eu reduzir essa fração a menor possível, isso representa meio. Como é que eu reduzo aqui? Divido por um mesmo múltiplo. Divido aqui em cima por 3. E aqui também por 3. Né? Ou seja, metade dos apartamentos foram vendidos e reservados. E aí a pergunta do item B: qual é a fração que corresponde aos apartamentos que não foram vendidos ou reservados? Bom, é o complementar desse daqui, ou seja, é o grupo que não está contemplado nessa parte. E se aqui eu tenho metade sendo vendida e reservada, o que sobrou para o restante? Metade também. Que eu posso simplesmente fazer assim, não? Eu tenho o total, que é um inteiro, ou 100%, menos meio, e isso vai ser 1, eu troco por 2/2, que é a mesma coisa que fazer o mínimo múltiplo comum. E 2/2 menos meio, é o meio que eu tenho para apartamentos que não foram vendidos ou não foram reservados. Meio a meio. Dúvidas aqui, pessoal, em cada um desses itens ou em apenas algum deles? Comentários, sugestões, xingamentos? Não, xingamento não precisa, né? Siga lá. Nada? Então vamos lá, avante. Vamos avançar. Professor, Oi lá.
A B dava para ir pela lógica também, né? Perfeito. Se meio foi vendido, então metade não foi vendida. Cálculo mental, perfeito. Não precisava nem de exibir ali, exprimir um cálculo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Tem alguma coisa nesse item que não fez sentido para vocês, pessoal? Vou entender o silêncio, então, agora como... Não, professor, não tem nada. Oi? Oi? Dá para ouvir? Sim. Então, acho que pode ser uma pergunta boba, né? Eu achei que fosse, tipo assim, que fosse, se não tivesse pegadinha, para mim, que o que tivesse aí era a resposta, por exemplo. Um terço reservado, vendido e um sexto foi reservado. Entendi. Não sabia que você fazia conta não, confesso. Entendi. É que quando a gente fala de uma condição para falar qual a fração, não poderia ter mais de uma fração, não é? Porque eu tenho aqui, se fosse para fazer a apresentação da fração que está representando vendido e qual está representando reservados, deveria ter uma concordância aqui quais são as frações que representam apartamento vendido e a que representa apartamento reservado. Neste caso aqui, está se perguntando uma fração, ou seja, no singular, e está fazendo uma associação entre as duas informações aqui, ó, vendido e reservado. Quando você tem esse tipo de associação numa estrutura lógica, quando você tem um conectivo e, significa o quê? Eu quero isso e aquilo. Então eu quero as duas coisas. Então quando eu quero as duas coisas, eu tenho que agrupar. Matematicamente a gente traduz dessa maneira, quando eu tenho um e, tá? Nessa condição aqui. Então a resposta, né, deveria ser única a partir de uma fração. Mas a sua observação ela é plenamente relevante aqui, não tem pergunta boba não, tá? É importante para vocês se esclarecerem, inclusive em relação à construção aqui da parte textual e como é que a gente interpreta isso. Não tinha pegadinha, não é o meu propósito fazer isso não. Viu, Josi? Beleza, então, obrigada. Imagina. Dentro do inteiro, né? A gente tinha que ver a porcentagem de vendido e reservado no total, né? Isso, uma fração do... No caso, Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá então, para o próximo. Calcular a geratriz desse número decimal aqui, ó, dessa dízima periódica. 0,25616161 e assim vai embora. Lembra lá que a gente viu a geratriz de uma dízima periódica como essa. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar da parte da primeira casa decimal que não se repete até a última parte do número que se repete, ou seja, o período é 61, tá vendo? E aí a gente vem até o 1 e subtrai de quem mesmo, pessoal? Subtrai da parte não periódica, certo? Então aqui como é que fica este cálculo? Para montar um número aqui. O meu software Microsoft hoje está judiando de mim, viu, gente? Então vocês vão me pedir. Peço desculpa para vocês, mas tá doído aqui hoje. Ele não quer escrever ali, não quer que eu digite ali embaixo.
tentar escrever de novo aqui a mão. Zero vírgula 2561 e assim vai. Isso eu posso escrever como sendo 2561 menos 25 sobre quantidade de 9 de acordo com o período, dois números no período, quantidade de 0 de acordo com a parte não periódica. 9.900. Essa era a regrinha prática, né? Tem gente que até montou a expressãozinha multiplicando isso daqui por 10.000, aí você andou com 4 casas decimais aqui com a vírgula, depois fez a diferença e aí encontrou este mesmo valor aqui, que resulta em 2.561 menos 25, 2.536. Então aqui eu vou ficar com 2.536 sobre 9.900. Tem gente que até colocou esse número como uma fração irredutível, né? Ou seja, verificou aqui qual número eu divido ou consigo dividir 2.536, assim como o 9.900. E aqui, se eu verificar, o 2.536 ele é divisível por 4, assim como o 9.900, certo? Então eu posso pegar e simplificar por 4 cada um desses daqui. Se eu dividir por 4, 634. Dividido por 2.475. Dúvidas aqui, pessoal? Nessa resolução? Tranquilo? Vamos adiante. Próximo. Aqui eu tinha algumas operações, os dois primeiros relacionavam ao conjunto dos racionais e aqui operações relacionadas ao conjunto dos inteiros. E aí eu tinha alguns procedimentos a serem realizados aqui, né? 8 vezes 4 mais 3 dividido por 3 mais, abre parênteses, 3 mais 15 dividido por 5 vezes 3 vezes 2. O que eu tinha que ficar atento nesses casos? Que eu tinha alguns números com operações diferentes que tinham que ser respeitadas as precedências dessas operações. Então eu tinha que observar aqui que antes de fazer a soma, eu tenho que fazer produtos e divisões. Em mesmo pé de igualdade aqui, ou seja, fora dos delimitadores. E aqui dentro também, ó, eu tenho somas e divisões. Então eu tenho que fazer uma divisão primeiro aqui, para depois poder somar com esse daqui. E aí eu faço o que está dentro do parênteses, depois eu faço o produto, depois eu somo com essa divisão e com essa multiplicação. Então é isso que eu tinha que ficar atento, nessa construção aqui. Então, aqui, fazendo o cálculo, eu vou ter o seguinte, pessoal. Deixa eu tentar inserir uma equação aqui. Pronto. Então, eu vou ter lá 8 vezes 4, que é 32,
mais 3 dividido por 3, que é 1, mais, vou abrir um parênteses, 3 mais, já estou fazendo as operações aqui, tá? 15 dividido por 5, 15 por 5 dá 3, fecha parênteses. Esses números aqui fora, se multiplicando, vezes 3 vezes 2, eu posso fazer também. Então aqui, vezes 3 vezes 2, eu posso deixar 6 aqui, multiplicando, né? E aí, eu posso continuar aqui com as operações, né? 32 mais 1, 33, mais 3 mais 3, 6 vezes 6, se eu quiser fazer assim, eu já quisesse fazer mentalmente o 6, que é a soma de 3 mais 3 vezes 6, também eu poderia colocar aqui também, tá? Mas vamos deixar aqui em etapas aqui. E aí, eu vou ter 33 mais 6 vezes 6, que dá 36, que resulta em 69. Essa era a minha resposta. Dúvidas aqui na montagem, pessoal, em alguma das passagens? Não. Maravilha, maravilha. Então vamos à frente, vamos lá. Vamos para o próximo, né? Similar, né, ao exercício 3, eu tinha o exercício 4 também. Era tão similar que a primeira parte era bem parecida, né? Eram os mesmos processos ali, ó, os mesmos números, só com exceção do 7 aqui que eu tinha nessa parte, né? Então veja que a composição é bem similar, é óbvio que tinha os delimitadores aqui que eu tinha que ficar atento, tá? Não podia aproveitar diretamente como estava ali em cima. Então aqui, dá um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então vamos lá, fazendo mentalmente esse pedaço aqui, ó. Vamos abrir aqui um colchetes, uma chave, um colchetes e um parênteses. Aí eu tenho 8 vezes 4 mais 3 dividido por 7 mais 3 mais 15 dividido por 5, 3 mais 3, vezes 3, fecha colchetes, vezes 2, menos 19 menos 7, que eu já vou aproveitar aqui e fazer a conta, 12, dividido por 6, mais 12. Alguém se perdeu em alguma passagem aqui? Ou tá tudo certo, pessoal? Opa, esqueci aqui de colocar as chaves. E aqui tem um vezes 2, né? Também. É sempre importante ficar atento a todos os detalhezinhos, né? Olha, dividido por 7, todo esse bloco aqui vezes 3 vezes 2, esse bloco aqui menos, dividido por 6 e vezes 2, todo mundo aqui dentro do colchetes, mais 12. Então, continuando para o próximo. Trinta e dois mais 3, 35. Se eu quisesse já fazer dividido por 7, poderia fazer. Mais 3, mais 3, 6. Também poderia fazer vezes 3 ali esse bloco, né? Vezes o 2 aqui, ó. Esse 2 aqui é todo mundo aqui fora. 12 dividido por 6, eu já vou deixar aqui, sem o parênteses. Isso dá 2. Vezes 2, mais 2.
35 dividido por 7. Aqui esse bloco dentro do colchetes, pessoal. Dá 5. Mais 6 vezes 3. 18. Vezes o 2. Menos 2. Vezes 2. Mais 12. Estão acompanhando aí? Tudo tranquilo? Não pisca não, hein? Vamos lá pro próximo. 5 mais 18, 23, vezes 2, menos 2, vezes 2. Olha só o detalhe, hein, gente? Tem uma multiplicação aqui e tem uma subtração, hein? Faz primeiro a multiplicação. Não vai fazer 2 menos 2. A mesma coisa para os anteriores, ali, né? Só que eu tinha os limitadores em cada espaço. E aí, fazendo aqui o próximo. 23 vezes desse 2 aqui, 46, menos 2, vezes 2 mais 12. Quarenta e quatro vezes 2, se eu quiser já fazer mentalmente, 88, né? E 88 mais 12. Opa. Então aqui, ó, 44 vezes 2, agora sim. 88 mais 12, que me dá o 100. Perguntas, dúvidas? Tranquilo, né, pessoal? Você acredita que quando eu vi que deu 100 na prova, eu falei, é pegadinha do malandro isso aqui. Não ia dar 100. Mas aí eu falei, eu vou mandar 100, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. O máximo que podia ter acontecido era ter errado. Aí eu estava certa, menos mal. Evandro, eu sou de uma época que realmente a gente fazia tudo assim, esmiuçado, sabe? Claro. Concordo. E eu demorei para fazer, porque até vir tudo na cabeça certinho, a ordem de tudo. E por isso que eu fiquei passada. Eu falei, será que deu 100? É sério mesmo que eu fiz tudo isso para dar 100? O problema é esse. Dá 100. O 100 estava muito fácil. 100. Não tem um objetivo aqui nesse momento de testar outro tipo de situação com vocês, né? Vamos ver se eles estão atentos ao texto que tem uma vírgula ali no meio. Não é isso. É de reproduzir mesmo, de ficar atento à leitura, às regrinhas e às precedências das operações, procedimental, e de lembrar aqui as regrinhas e os recursos que foram utilizados, tá? Fizemos um da primeira parte relacionado à interpretação, outro de procedimento, mais outros 2 aqui de procedimento, e esse quinto aqui, que era um desafio, que também não tinha nada diferente, assim, como pegadinha também, simplesmente para vocês conseguirem construir completamente aqui um exercício compondo esses valores. Não já estando pronto, assim, né? Mas como é que eu componho com essa informação aqui? É esse o caso. E aí, então vamos fazer a leitura do exercício 5 e finalizar essa atividade nossa. Justifique matematicamente o desafio. Para pegar um táxi, você precisa pagar R$3 mais uma taxa adicional de R$2 por quilômetro percorrido. Então veja, isso aqui é o valor da tarifa fixa. Só para você chamar o táxi custa R$3. E aí,
você tem lá um custo para cada quilômetro rodado de R$2 a mais. E aí tem o seguinte, você gastou exatamente R$20 no táxi, incluindo R$1 de gorjeta que você deu ao taxista. Então veja, este R$1 está incluso em qual valor? Nos 20, está dizendo aqui, ó. Você gastou 20, incluindo 1 de gorjeta. A gorjeta foi fixa, assim como os R$3. E aí pergunta-se, quantos quilômetros você percorreu? Então o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Se você considera lá, você tem R$20 fixos que você gastou, menos R$3 de gorjeta, menos menos R$3 de fixo, menos R$1 de gorjeta, você vai ter o quanto você gastou por quilômetro, o quanto você gastou ao todo nos quilômetros utilizados, não por quilômetro, me perdoe. Então aqui você tem R$16 utilizados, ou seja, você tirou a parte que era fixa por entrar no táxi, tirou a parte que era fixa por ter dado gorjeta para um taxista. R$16 refere-se ao quanto você gastou por conta dos quilômetros percorridos. Se você gastou ao todo R$16 e sabendo que você paga R$2 a cada quilômetro, então o que você tem que fazer aqui? Basta você pegar os R$16 dividir por 2. E isso vai te dar 8 quilômetros rodados. Tá? Como é que eu monto através de uma expressão matemática isso? Né? A gente não viu ainda, para quem não lembra a parte algébrica, mas eu já vou aproveitar e colocar para vocês aí, para quem já viu, refrescar também a cabecinha ou confirmar que alguns já utilizaram isso. Né? Então eu posso montar da mesma maneira que está aqui, muito similar. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Hoje tá bonito aqui. Então assim, ó, vamos considerar X como sendo um representante da quantidade de quilômetros rodados. Gente, o que é isso? Não está nada legal aqui o meu Word hoje. $2x, então seria a quantidade de quilômetros que eu gasto vezes R$2 por quilômetro. Isso ele me dá todo o gasto aqui. Mais os R$3 gastos fixo, mais o R$1 dado em gorjeta, me resultou em quantos reais desembolsados? 20. Então essa é a minha expressão matemática, que está feita aqui de maneira separada, ó, aqui. Então quem fez dessa maneira, aí depois pegava 2x igual a 20 menos 3 menos 1, 2x igual a 16 e x igual aos 16 dividido por 2. X igual a 8, como a gente viu. Qual que está mais certo? As duas estão certas, gente. Eu não pedi para vocês justificarem algebricamente. Se fosse algebricamente aqui, aí obrigatoriamente vocês tinham que fazer assim, para atender o desafio. Falei, justifique matematicamente. Quem fez uma conta assim, quem fez alguma parecida com essa, quem fez por partes, quem fez de uma maneira lógica também, justificando matematicamente, serve. Quem fez algebricamente também. Tá bom? Dúvidas aqui, pessoal?
Maravilha, maravilha. Vocês não têm nenhuma pergunta?